A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui no canal Vida Abundante. Nesta semana linda que o Senhor nos dá para viver, que poderoso! Hoje é terça-feira e nós vamos continuar estudando, aprendendo sobre os ensinamentos que nós podemos subtrair, que nós podemos receber das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos ver mais uma igreja. E esta igreja, que é a igreja de Pérgamo, ela se achava uma igreja que estava tudo bem. Mas ali no meio daquela igreja existia uma influência demoníaca, 2 doutrinas pesadas que faziam com que aquela igreja se voltasse para viver uma vida mundana dentro da igreja. Uma coisa do tipo que eles separavam a vida espiritual da vida física e que eles podiam fazer coisas na vida do cotidiano deles sem afetar a vida deles com Deus. Mas Deus é tão gracioso, Ele é tão amoroso, que Ele vai se voltar para essa igreja e Ele vai trazer um ensinamento. Ele vai exortar essa igreja a viver algo diferente, porque na verdade aquilo que eles estavam vivendo não era o que Deus queria para eles. E nós cristãos, do século 21, nós também sofremos influências diárias. O inimigo das nossas almas, ele é incansável e é o mesmo daquela época de 2000 anos atrás. Ele é maquiavélico, ele quer nos derrotar, ele quer nos tirar da presença do Senhor. Ele quer fazer com que você viva com um pezinho no mundo e um pezinho na fé. E ele vai dizer a você que é possível fazer essas duas coisas juntas, sem prejuízo. Mas não é verdade. Então eu vou pedir ao Espírito Santo agora que ele abra o seu coração para você entender. Assim como ontem nós aprendemos sobre a fidelidade a Deus, hoje nós vamos aprender a identificar Satanás e entender que as paixões deste mundo nos afastam da presença de Deus. É a velha luta do espírito contra a nossa carne. Quem vai prevalecer? É o que nós veremos agora neste devocional. Portanto, abra o seu coração e deixa Deus falar com você agora. Bem-vindo à igreja de Pérgamo. Eu estou usando aqui como subtítulo: Vigilância constante contra as infiltrações. Você se considera imune às influências deste mundo? Influências externas, influências das redes sociais, influências de uma fé diferente da nossa fé, de uma visão diferente? Acredita que pode frequentar qualquer ambiente sem envolver-se com qualquer filosofia, sem comprometer a sua fé? Cuidado! A igreja lá de Pérgamo, mesmo situada no trono de Satanás, se deixou contaminar por doutrinas falsas e práticas pagãs. E a gente vai ver isso em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. E Jesus vai exortar cada um deles ao arrependimento e a uma vigilância constante contra essa infiltração do mal. Preste atenção. Você precisa blindar a sua vida, identificar as brechas que Satanás tem usado para investir na sua vida. E eu quero falar apenas de um aspecto, que as investidas de Satanás em nossa vida, elas são sutis. O diabo não se apresenta a nós de chifre, igual aos desenhos que a gente vê, aquela caveira com chifrão e vindo para cima da gente. Não. Ele pode usar diversas outras roupagens. Pode usar uma rede social mal usada por você, um mau relacionamento no trabalho, situações assim, uma coisinha qualquer lá na sua igreja que de repente ele acha ali uma forma de te atrapalhar.
Pérgamo era um centro de idolatria e imoralidade. Templos pagãos, prostituição sagrada e cultos sensuais faziam parte do cotidiano daquela cidade. E lá naquele meio, Deus salvou pessoas. Tínhamos cristãos, mas o desafio deles era viver a fé genuína, sem se contaminar com aquilo que lá existia. A semelhança da igreja em Corinto, por exemplo. Até parece que eles estavam lendo os nossos dias, né, para falar essas coisas. Mesmo nesse ambiente hostil, a igreja de Pérgamo se manteve firme em sua fé em Cristo. Mas com o tempo ela começou a se contaminar com as crenças e práticas do mundo ao seu redor. É sempre assim que acontece. A gente fica firme, a gente aceita Jesus, a gente vai para a igreja, a gente está com o coração aquecido. Mas de repente, essas contaminações sutis começam a aparecer e elas começam a minar a nossa vida. Devagarzinho. E lá eles tinham duas doutrinas básicas, mas as duas voltadas para a sensualidade e a vida da carne. A primeira era a tal da doutrina de Balaão, que alguns membros da igreja aderiram a essa doutrina, que incentivava a idolatria e a imoralidade sexual, proibidas por Deus, lá em Números capítulo 25, por exemplo, você consegue ler. Eles se deixavam seduzir pelos prazeres do mundo, comprometendo seus valores e sua fidelidade a Deus. Ou seja, o culto a Deus puro e simples, em espírito e em verdade, deu lugar a um culto pagão, onde a questão da sexualidade, que ao longo da história também, em muitos momentos, era um culto ao Deus pagão, né? Já visto, por exemplo, Diana dos Efésios e tantas outras. Mas Deus diz que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Gente, eu não estou falando do perdido, eu estou falando de nós cristãos. Temos que tomar cuidado com isso, porque nós somos assediados o tempo todo. E eles tinham uma segunda doutrina estranha lá, que era o tal do nicolaísmo, outro grupo que seguia a doutrina dos nicolaítas. E esses nicolaítas defendiam que havia uma separação entre a fé e a vida prática. Entre a fé e a vida prática. É como se fosse uma prática de fé apenas conceitual, apenas teórica. E eles acreditavam que podia se entregar aos pecados da carne sem comprometer sua salvação. Essa doutrina perigosa levava à libertinagem, à desobediência dos mandamentos a Deus. E talvez você pense assim, pastor, não estou vivendo dessa forma, né, desse jeito, não estou sendo contaminado assim. Ok? Estou falando do exemplo daquela igreja. Mas existem outras formas hoje, sutis, de Satanás tentar nos contaminar. E às vezes a gente só tem que olhar para Deus e falar, Senhor, esse algo sutil aí, essa coisinha, esse pequeno detalhe, lhe agrada? O Espírito Santo vai nos ensinar, né? Então eu e você nesse momento temos que olhar para a nossa vida, identificar se há áreas que têm se deixado influenciar, né, por crenças e práticas deste mundo. Você sabe, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Esteja atento às sutis infiltrações que o mal pode comprometer até a sua fé e o seu relacionamento com Deus. A gente ouve falar assim que a pessoa ficou fraca na fé. Por que ficou fraca? Porque infiltrações diabólicas aconteceram. Arrependa-se de qualquer compromisso que você tenha feito com o pecado e busque a santidade em todas as áreas da sua vida. Lembre-se, você é chamado para ser sal e luz deste mundo e não para se conformar com ele. Nós remamos contra a maré, não tem jeito. Somos de Deus, nós somos do céu vivendo aqui nessa terra, isso não é fácil. Quais essas doutrinas, né, de Balaão ou do nicolaísmo que tem te tentado hoje?
Que compromissos você tem feito com o mundo que estão comprometendo a sua fidelidade a Deus? Identifique as situações que você pode estar sendo tentado a comprometer sua vida e busque a Deus para ter forças para resistir. É a nossa lição de casa hoje. E o principal, ou seja, eu quero enfatizar aqui que o principal aprendizado que podemos extrair da igreja de Pérgamo é a importância da vigilância. A Bíblia diz: orai e jejuai, para que não entreis em tentação. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, tentando nos tragar. O mundo está cheio de falsas doutrinas e tentações que podem nos desviar do caminho do Senhor. Precisamos estar atentos, fortalecer a nossa fé, resistir às investidas do inimigo, para que possamos permanecer fiéis a Jesus e viver uma vida agradável a Ele. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, entra com providência na nossa vida, Senhor. Cada um dos teus filhos e filhas que estão fazendo esse devocional está fazendo uma reflexão pessoal, uma reflexão para si. Não apontamos o dedo para ninguém, não queremos apontar, mas o teu Espírito nos orienta. E que Ele possa estar orientando esta pessoa agora a resistir. Fortaleça essa pessoa, derrama sobre ela o teu sangue, e que o espírito de morte, o espírito de separação de Deus e influência deste mundo seja repreendido agora em nome de Jesus, e que esta pessoa seja liberta e abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você é novo, chegou nesse vídeo, chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. E eu quero te convidar a se inscrever no canal, eu quero te convidar você a fazer parte da nossa comunidade. Somos mais de 27 mil pessoas. E lá na nossa comunidade no WhatsApp também, nós temos colocado, por exemplo, o PDF desse material e vai com o link do YouTube. Você vai mandar isso para alguém, pode mandar o PDF, a pessoa vai ler o PDF e a pessoa vai clicar ali, onde está escrito aqui, clique aqui, ela vai assistir esse vídeo que você está assistindo e você terá mandado para ela apenas esse PDF que está lá na nossa comunidade no WhatsApp. Eu te espero lá. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima terça-feira. Em nome de Jesus. Resista, Satanás, e ele fugirá de você.